Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade. Hoje estamos de volta agora em 2026, né? As férias aí que a gente tirou, né? Depois de 7 episódios que eu lancei simultaneamente. Eu peço perdão aí por ter lançado, mas melhor lançado antes do que não lançar, né? Que é sempre melhor assim, né? Então, se apresente aí, Gleison, agora, chegando em 2026 agora. E como que estão as coisas aí? Como que tá? Foi ano novo, foi bom? Natal, como que tá aí agora? Depois, quais festas? Fala aí, galera, tudo bom? Cá estamos novamente, né? Pelo visto, depois de uma maratona aí de melhores de 75, 85, 95, né? Cara, o dia não foi bom. Descansei bastante, pensei em várias coisas, né? Conversamos bastante, criamos várias pautas e tem bastante coisa aí para esse ano. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Como a gente brinca, né? Tem várias ideias aí que quando a gente for gravar, vamos dizer que a gente roubou de outros, mas já tinha sido pensado, né? Fazer o que as coincidências acontecem. Coincidência? Acho que não! Vamos nessa. Tem coisa legal para falar ainda. Exatamente. Então, pessoal, falando de 2025, né, que foi um ano mais, curiosamente, foi o ano mais frequente do canal, com maior frequência. Até hoje, tudo que eu fiz, né, porque o problema é que eu tinha um problema que era de não lançar toda semana, né, isso, porque eu não pensava nisso, né, eu não pensava em lançar toda semana, eu pensava que poderia lançar em certo momento. Mas aí, né, quando começa a ter essas exigências, né? Aí complica, né? Então, por isso. Esse público exigente que a gente tem aí, né? Chove cartas pra gente aqui pedindo, pelo amor de Deus, lancem episódios, queremos muitos episódios. Olha, tem que chegar a 100 episódios e tal, não sei o quê, porque já poderia ter chegado no 100, mas não. Vai chegar no 100 já daqui a daqui um mês já vai chegar no 100 já. Fevereiro já vai chegar já no 100. Então aí já começa por aí, então. E assim, que foi um ano assim, complicado, não foi um ano tão fácil assim não, né? Porque eu pelo menos passei por muita coisa aí que teve nesse ano, né? Passei por certas questões aí de mudança, enfim, e tal. Mas, assim, no geral, para mim, pro canal, foi um ano realmente bom. Foi um ano que teve como eu falei, teve uma frequência muito maior, enfim, aí eu comecei a prestar muito mais atenção em certas coisas, enfim, então foi uma coisa bacana você falar, e aí a gente vai falar um pouco também do que a gente teve tudo nesse ano, do ano passado, né, dos episódios que foram lançados e certos detalhes que vão ser revelados agora, né, alguns, que eu vou revelar um pouco, né. Sério? Queremos revelações? Será? Então, que nesse ano de 2025, tanto eu e o Júlio, quando ele tava, aí eu vou explicar um pouco o que teve, né? A gente pensou eu não tinha nem pensado nisso na cabeça, que era de fazer de discos que eram aniversariantes. Porque assim, eu sempre pensei em fazer episódios assim, meio soltos, assim, vou lançar episódio tal, de disco que eu gosto e tal, ou temas aleatórios, só que nunca pensando que tal disco vai fazer 40, 50, 60 ou 30, enfim, né? Essa coisa toda. Nunca pensei pra eu parar nisso, enfim. Aí, até que eles sugeriram um episódio pra gente fazer, né? Que a gente deu uma pausa, assim como nesse ano, a gente deu uma pausa ali de umas 2 semanas, né? Lá pro início foi no início do ano. Lá pro final do 2024, início do ano, de 2025. Aí a gente lançou, o primeiro que saiu foi o do Help dos Beatles. E aí eu tenho uma curiosidade a dizer sobre esse episódio até. Que primeiro que essa gravação foi meio complicada, porque é o seguinte. Primeiro que teve certos erros, por exemplo, eu mesmo caí lá pro meio do final da gravação. Ou seja, minha internet caiu. Olha que merda, né? Nada funciona, nada que é do pobre funciona. E de certa forma, também, aí que eu falo. Por que às vezes eu tive certos furos? Aí a culpa é minha, tá, gente? Porque às vezes às vezes eu sou um garoto meio... que às vezes esquece das coisas uma vez, e aí o que acontece? Esse episódio, eu editei basicamente até, assim,
Eu editei de... Vai dar... Assim, foi quase um dia inteiro editando esse episódio até lançar no dia, entendeu? Então, assim, mas nem foi o vídeo todo que faltou muita coisa. Foi algumas partes ali do meio pro final foi que faltou pra editar, entendeu? Mas foi um bom episódio de gravar. Inclusive, eu fui ver e foi o episódio que foi mais ouvido do canal nesse ano, inclusive. No Spotify foi o que foi o mais escutado. Isso aí é curioso. E aí, depois disso, dos Beatles, enfim, aí teve um outro aniversariante. Só que esse daí eu já tava planejando a fazer já há um tempinho pra fazer. Que foi o do Sabotage do Black Sabbath. Que eu tava meio que planejando a lançar, né? Porque, enfim, porque primeiro a convidada eu chamei foi a Polônia, da Flame Rock, né? Que é um canal que foi uma das influências pra eu criar, que tá meio parado, inclusive. Não, tá completamente parado aqui, melhor dizendo. Enfim, mas foi um episódio bacana de gravar, inclusive. Foi um baita episódio que teve. Aí depois desse episódio eu lancei um outro que aí eu vou falar, é aquele episódio que tava guardado no baú que eu lancei, né? Que ele não foi gravado naquele momento. Foi um que era de uma tier list, né? De bandas de glam metal, né? Bandas de hard rock dos anos 80, né? Que tier list, né? Quando você vai, né, ordenar, né? Você vai listando, né? Tipo, essa banda eu boto no bom, essa aqui eu boto no muito bom, essa eu boto no medíocre, essa banda eu boto por último, enfim, né? Que muitas pessoas faziam isso, enfim. Que eu chamei o William, do Vac da Mesa, né? O William Faria, e também chamei o meu amigo, que era o Rodrigo Bueno, pra fazer esse episódio. Que esse episódio também foi meio loucura de gravar, né? Enfim, que aí o William ficou me cobrando, quando você vai lançar e tal, até que eu lancei, né? Eu editei e lancei ali. Foi meio complicado, né, também, né? Porque tinha um problema ali com o negócio de anúncio e tal, algumas coisas assim no site, né? Que acho que foi fazer, que inclusive o problema desse episódio também é que assim tinha que transmitir a tela que seria do computador, né? Se, por exemplo, você vai gravar, você tem que transmitir. Só que o problema é o seguinte: como eu gravo no celular, não tinha como transmitir a tela. Então aí tipo, pedi um pouco da ajuda do William pra transmitir um pouco, entendeu? Então aí é aquela história. Olha a muleta ali. Pois é. Aí tive que falar, me ajuda nessa aí. Porque a gente tentou no Zoom, só que no Zoom não mostraria nossos rostos, entendeu? Não tinha como, entendeu? Aí era só a tela apresentando e acabou. Aí teve que gravar lá no Premium, que é onde que a gente grava, né, e tal. O que acontece que aí tem um episódio que foi meio que pra tampar buraco, entendeu? Que aí que poderia ter sido lançado no início do ano, mas aí eu lancei por comemoração ao canal, né? Foi uma retrospectiva de 2 anos do canal. Onde eu contei basicamente tudo que teve, né? Que teve até ali, né? Até esse episódio aí das bandas de glam, né? Que eu lancei tudo, né? Até janeiro, né? Você tá me dizendo que a gente tá fazendo um episódio de tapa-buraco. Assim, ao vivo, pra todo mundo. É isso mesmo? Não, esse não. Esse não. Que isso, produção? Ei, esse não. Pera lá, calma lá, meu amigo. Calma lá. É que eu pensei, qual que a gente vai manter? Pra gente não ficar só muito review, vamos pensar em botar esse daqui, porque aí pelo menos pra comemorar, pra não passar batido também, né? Os 2 anos do canal, porque quando completou 1 ano no canal, eu passei abatido, né? Então aí, né? Aí é melhor, pra comemorar e tal, vamos fazer isso daí. Aí depois desse episódio, aí o Júlio não pôde participar desse daí, né? Porque, na verdade, o Júlio não participou do bando da Team List, né? Porque foi gravado mais ou menos... Não, quando ele ainda tava. Ele tava, só que aí, né, mas ainda não tava totalmente presente em algumas gravações, né? Em certos episódios, né? E aí eu gravei com outro membro da Flame Rock, que é o Emerson, que é um abraço pra ele, que é um grande amigo meu, que a gente gravou o Lovers First Thing dos Scorpions.
Que eu tava pensando já falar de Scorpions, porque ele, como um grande fã de Scorpions, aí eu pensei, vamos gravar isso aí logo, então. E foi um episódio bem legal, que foi curto também, porque ele, como foi um disco que também não teve muita informação, né, também, não é um disco que, assim, num todo, vai, tinha algumas sobre as músicas, um pouco sobre a situação da banda, mas não muito, vai, era um episódio curtinho, 50 minutos, eu acho que teve, então, assim, foi um episódio até de boa de gravar. O que foi extenso foi a gravação do episódio, isso sim, mas o episódio como um todo editado, não. Então aí era essa questão. Entendeu? Então, assim, é um curta-metragem pros padrões discos de hoje em dia, né? Se for analisar, né? A gente anda abusando do tempo. Pois é, exatamente. Porque, desculpa, pessoal, pra quem acompanhou o canal desde o início, que antes eu não fazia isso, mas depois ele foi aumentando, aí, né, fica difícil. Enfim. Mas aí, depois desse episódio, teve o Legião Urbana, né, o primeiro da Legião Urbana, que naquela ocasião tava com 40 anos, e aí ele chamou o grande Felipe do Prisioneiros do Rock pra gravar, que também eu não citei aqui, mas tem certos episódios que é quando a Make tinha ideia, ou quando era uma banda que seja eu o Júlio gostava um pouco mais também, ou quando ele acompanhava na época, ele apresentava. Aí ele apresentou esse episódio, né, da Legião, que inclusive, aí é o que eu falo, esse episódio, acho que foi esse episódio, o episódio dos Scorpions, o episódio do Legião e o seguinte, foram os episódios que a gente gravou basicamente uma semana só. A gente basicamente gravou numa semana só. Então, assim, pra mim foram 3 episódios que eu gravei naquela semana. Aí, depois disso, a gente gravou, que é o episódio que eu tava falando, que é o... Que pra nós, Cleison, eu não vou revelar essa história, obviamente, porque, né, é só bastidores. Quem nos conhece sabe que esse episódio é meio polêmico, né? Polêmico. Polêmico é uma boa palavra para definir esse episódio. Que é o episódio... Mas, assim, é um episódio muito bom, de uma banda muito boa, de um disco excelente. Diga-se de passagem. Exatamente. E diz que a questão em banda em questão, que é o Type Negative com Bloody Kisses, né? Porque, assim, a ideia tinha sido do Júlio, porque foi lá pro final de 2024 que a gente estava planejando, porque como ele sabia que a Cristal, que é do Rock na... Hoje é do Rock na Mesa, a nossa amiga, né, Cris Pisco, né, só que ela não estava ainda no podcast ainda, pelo menos ela não estava integrada ainda, né, por mais que ela participasse de alguns episódios ali, mas como ele sabia que ela gostava, enfim, e tal, aí, vamos gravar isso daí logo. Então aí, a gente gravou, aí depois desse episódio, que a gente gravou, esse aí foi esse sim foi pra tapar buraco, esse que eu falo, de tapar buraco, né, que foi o episódio do disco de estreia do Massacration, que é o Gates of Metal Free Chicken of Death, né? Fried Chicken. Fried Chicken, né? E, assim, porque o que acontece, aí eu não vou contar detalhes, mas eu e o Júlio, a gente tinha tentado gravar uma gravação de um disco, enfim, chamado até um convidado, enfim, mas aí não deu certo, né, pra gente gravar, enfim, a conexão dele travou, enfim, e aí a gente pensou em adiar esse episódio, inclusive, esse episódio em questão aí, que eu não vou revelar qual tempo que é, né? Mas, assim... mas... Vamos ver se nesse ano ainda, talvez, esse aí pode ser até falado, até dependendo como que vão ser as coisas, até dependendo, beleza, né? Aí, a gente pra meio que tapar buraco, enfim, pra gente não ficar sem um episódio, né? Porque a gente não tinha outro episódio guardado ali. Vamos gravar esse daí do Massacration, né? Que assim, como eu já conheci, então não foi um trabalho tão difícil de fazer. Então, aí foi um episódio meio que de boa. E tanto esse, o Type, foi o Júlio que apresentou, inclusive. Na verdade, esses 3 em seguida, né? O Legião,
Type, o Master Crush, aí teve um outro que que eu apresentei, porque realmente aí eu tinha que falar um pouco, que é o Pyromania do Def Leppard, né, que a gente gravou. Depois veio uma trinca, né? Vamos falar a verdade. Deixa eu puxar a bola aqui. Mas veio uma trinca forte, né? De clássicos, vamos dizer, né? Porque eu sei que você vai falar de cada um, mas assim, Def Leppard, Pyromania, Queen, Night at the Opera e fecha com Dress to Kill do Kiss. Perfeito, tudinho, tudo, até os mínimos detalhes. E assim, né? Isso aqui era uma preparação para o que vinha depois, porque depois começou as super séries. É verdade, né? As grandes séries, né? A série, né, da Disney Plus, né, que a gente fez, né? Então, aí a gente gravou esse do Def Leppard, né, o Pyromania, com um grande amigo meu, que é o Rodrigo Bueno, novamente. Eu chamei ele, porque ele, como grande fã de Def Leppard que ele é, né? Aí tive que chamar ele pra esse episódio, que foi bem bacana de gravar. Aí depois, em seguida, a gente gravou o I Night at the Opera do Queen, né? Com o grande Leandro Bola, do CMM dos Podrinhos, né? Figurinha carimbada aqui do Pod Discos. Esse aí, cara, mano, esse aí eu vou ter que revelar. Mano, 2025 foi o ano do Bola, porque ele participou em 4 episódios. 4. E o troféu participação do ano vai para Leandro Bola. And the Oscar goes to... Essa ideia tinha sido do Júlio, só que aí o problema é que ele não conseguiu participar, que não tava tendo tempo, enfim. Aí eu fiz o roteiro, enfim, tal. Aí ele falou, não, grava você só o Bola apenas, que eu não vou conseguir gravar. E aí a gente vê o que vem depois. Aí eu gravei de boa, que foi um... Aí o que ele só me pediu apenas foi botar... durante a Bohemian Rhapsody, ele gravou um áudio, né? Falando um pouco da opinião dele, né, sobre a música, enfim, né? Que ele não queria deixar passar, né? Sobre a opinião dele sobre o Bohemian Rhapsody, enfim, tal. Então, aí foi a única coisa que teve de participação dele aí no vídeo, porque de resto foi só eu e o Bola gravando. E que inclusive já é uma banda especial pro Bola também pra gravar, então foi bem legal de gravar. Aí em seguida, né, já que você citou, né, teve o episódio do Dress to Kill, do Kiss, né, que foi um episódio que, assim, o problema desse episódio, falando aqui, que, assim, o problema é que não sei se acho que foi um lance de conexão mesmo que travou, por isso que, caso se vocês forem ouvirem, se vocês forem escutar esse episódio, vocês vão ver que tem umas certas partes ali que meio que eu tô falando um pouco da minha opinião, meio que, digamos assim, meio que regravei, digamos assim, né? Eu botei, até no vídeo eu botei uma meio que preto e branco um pouco pra explicar, né? Porque como houve meio que basicamente não conseguiu sair nada do meu áudio, né? Que ele, certas opiniões minhas. Então aí por isso que aí eu tive que, né, regravar mais ou menos, né? Um pouco, né? Falar um pouco da minha opinião que tava ali, entendeu? Essa questão. Mas assim, que teve a grande participação de um grande amigo meu, que no caso foi o Paulo Castro, que foi um grande episódio de gravar, que foi o último que ele gravou, né? Ele tinha gravado do Creatures, que foi em 2023, então vai fazer um tempo que ele não participou, e esse aí acabou sendo o último que ele participou, porque, infelizmente, né, agosto ele acabou falecendo, aí não teve o que gravar com ele depois, mas tá ali, né, esse episódio que não... Por mais dos problemas técnicos, mas não tem como apagar, não, porque, né? Enfim, né? Porque fica como lembrança ali dele ali. Acontece o seguinte: em abril foi o lance da série, né? Como a gente falou, né? Que acontece que eu sugeri pro Júlio para gravar já um mês thrash metal, né? Para fazer um mês thrash metal. Só que aí ele pensou, então por que não? Antes disso, a gente faz um mês grunge. Aí eu pensei, fazer com o Big Four, né, do grunge, no caso, né, que seria o Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam e o Alice in Chains, né, no caso, essas 4 bandas, né, especiais, né. Aí, vamos gravar esses assim em seguida, né. Aí o primeiro episódio que a gente gravou foi o do Soundgarden, que é o Supernal,
que era pra ser uma Better Finger, mas o Júlio pensou, pô, que tal de gravar do Soprano, já que eu conheço um pouco mais esse disco do que o Better Finger, talvez ele fica pra uma outra. Quem sabe, né? Better Finger fica pra uma outra oportunidade já nesse ano. Mandem cartas pra gente, digam aí, manda, vocês querem Better Finger ou não? Querem ou não? Vamos fazer que nem a DC, você quer decidir a enquete, né? Vocês querem ou não? Nós precisamos manter aqui os nossos estagiários da correspondência trabalhando. Então, e foi um episódio que a gente gravou, enfim, que ele apresentou no caso. E aí depois foi o Nevermind do Nirvana, que esse, inclusive, a gente gravou cedo, inclusive, mesmo, porque para combinar um pouco com as agendas, né, com o convidado, no caso, que aí o Soprano a gente não teve, mas eu gravei com o Rafael Pentilli, que é da banda do Daniel Yazbek, né, e o cara é super gente boa, o cara realmente muito legal de gravar, e assim, aí eu pensei chamar ele, pensei, pô, acho que ele, já que ele é fã de Nirvana, né, pô, vou chamar ele pro Nevermind, né, já. Aí foi um episódio bem legal de gravar, enfim, teve várias reflexões até durante os episódios, inclusive, né, das faixas, em certas questões, especialmente na Poli, né, foi na Poli, inclusive, né, foi bem legal, essas coisas todas, e foi um dos episódios realmente bacanas de gravar, esse daí, né, esse aí, no caso, eu apresentei, e depois disso, a gente teve o do Ten, do Pearl Jam, que aí foi apenas eu e o Júlio gravando, e depois disso, para finalizar o mês, a gente teve o Alice in Chains, o Dirt, que a gente gravou, que aí o Júlio não pôde participar por questões técnicas, aí ele não conseguiu participar, que foi aí eu e quem mais? Leandro Bola, né? Entendeu? Que aí vou ter pro Leandro Bola. Inicialmente não era pra ser também o Dirt, era pra ser o Facelift. Só que aí o Bola, ele mandou áudio, pô, cara, a gente gravou no CMM o episódio do Facelift, então vocês não querem mudar o tema, ou você acha que tem problema? Aí ele falou, até o próprio Júlio falou, vamos mudar o tema pro Dirt mesmo, vamos mudar mesmo, que é melhor, né? Mas foi um episódio bacana de gravar, realmente, porque, né, nós dois como grandes fãs do Alice in Chains, né? Então aí não foi uma grande dificuldade falar dessa maravilha de disco, que quem quiser ouvir esse episódio tá muito bom, inclusive. Aí depois disso, como já estava muita review, só resenha, aí eu e o Júlio pensamos, pô, vamos tentar dar uma diferenciada? Aí saiu o One Hit Wonder, né, parte 1, né, que inclusive que já digo aqui, gente, vai ter outras partes sim, vai ter a segunda parte que eu já estou pensando aí, né? Em breve aí, eu já estou envelando uma pauta aí. Quando vai ser lançado? Não sei. Bom, é só o tempo que vai dizer, tá? Enfim. E aí a gente falou de bandas que tiveram apenas um hit, né? Sobre, tipo assim, o Júlio ele fez uma lista, né, das músicas. Tipo, você pega No Rain, do Blood Melon, você pega Runaway Train, do Soul Asylum, enfim, vai comentando. Right Here, Right Now, do Jesus Jones, enfim, essa coisa toda, né? Vai falando sobre cada uma delas, enfim, em ordem de lançamento também, né? Aí, Leis, agora você entra, né? Você entra agora. Presente. Presente. Já chego causando polêmica ainda, é isso? Pois é. Logo depois do episódio do Dangerous, o Mike foi tão de boa, tão concordando com certas opiniões, principalmente da equipe de Fê, que é a nossa favorita. Minha segunda participação no canal veio com o Balance do Van Halen. E aí eu tive que dizer, né? Tive que contar que eu não consigo, né, deixar de amar aquela música, mas aquela outra, me desculpem, não é pra mim. Não é o bastante pra mim. Eu nem vou responder essa, porque já brincou tanto com isso, depois disso, né? Mas, assim, foi um episódio até engraçado de gravar, né? Não vou mentir. Foi um episódio bom, porque, assim, foi legal de gravar mesmo. Foi, assim, apesar das brincadeira, né? Gosto é gosto, pessoal, gosto é gosto. É a opinião do cara, pô. Não é porque um dos meus discos que eu mais gosto, enfim, do Valhalla, que eu vou reclamar do cara por ter falado mal do disco, enfim, né? Não, falei mal do disco. Que isso? Falei bem do disco.
Falei que ele, né, dá umas escorregadas de vez em quando, começa forte. Balanceada, Vamos lá, né? Vamos lá. Enfim. Mas, enfim. E antes de falar um pouco até do que veio depois, enfim, só comentar rapidamente que esse aí, curiosamente, foi o último que teve do Júlio do canal. Ele acabou saindo com os motivos pessoais dele, questões pessoais dele, né? Ele acabou saindo do canal, do podcast, e então aí, depois disso, aí eu gravei o episódio que aí... Entrou numa fase solo? Solo, é fase solo mesmo, né? Então, aí, o solo novamente, né? Já tinha feito isso já do canal início, então voltei, né? Enfim, aí eu lancei, que foi o único, inclusive, de banda recente que lançou disco no ano passado, inclusive. Foi o Limited Edition do Lorde, né? Que pra quem não sabe, Lorde é aquela banda de caras meio que mascarados até, né? Com um som hard rock, enfim, né? Um pouco pro metal também, né? Que aí eu chamei o meu amigo Gustavo Arão do Podkiss, já que ele é um grande fã dessa banda, né? Que eu gosto, inclusive. Eu gosto até do Lorde, até tem coisa bem bacana, né? E a gente gravou, assim, também foi um episódio curto, porque também, como era um disco novo e tal, aí você não tem o que dizer, né, também, né? Você fala das suas impressões, enfim, tal. Apesar dos interlúdios chato pra caceta que tem no meio desse disco, né, que é brincadeira, né? Que aí tem que pular, né? Que é brincadeira que os caras fizeram, né? Pra quê, né? Os caras fizeram isso, né? Enfim. Mas foi bem bacana de gravar esse episódio. E depois disso, veio Holy Land do Angra, com a participação da Polônia, de novo, da Flame Rock, né? Que foi um episódio porque a gente tava eu meio que tava pensando em chamar a Polônia pra algum outro episódio. Aí eu pensei, pô, que tal o Angra, né? Holy Land, já que ela curte pra caceta o Angra, principalmente com a fase do André Matos, aí eu pensei, vamos gravar isso daí, né? Que inclusive esse episódio tem uma sem vergonhice minha, tem uma faixa. Durante o faixa tem uma parte ali, cara, que... Esquece essa merda aí, pô. Já chegando no próximo episódio, aí vem uma duologia aí, né? No caso, que eu chamei o Leandro Zoppo, do canal Almarrad, né? Que já fazia um tempo que eu não tinha chamado ele, né? Porque eu chamei ele no episódio, ele e o Alexandre, né? Que é o irmão dele, um abraço aí pra ele, né? Que... pro Ugly Kid Joe, o Menace to Sobriety, e aí eu chamei ele pra falar sobre Docking, o Underlocking Key, que tava completando 40 anos, inclusive, né, naquela ocasião, né, disco de 85, né, tal, que foi até legal, né, porque fazia um tempo que eu não tinha gravado com ele, enfim, né, fazia um tempo que a gente não... A gente tinha até tratado algumas vezes, mas aí, né, papo, conversa vai, conversa vem, aí depois vem outras coisas, aí, né, você sabe o que acontece, né, então por isso aí a gente começou a pensar, pô, que tal eu escrever esse episódio e tal, né? Desse disco. E aí, depois desse episódio, a gente gravou do Twisted Sister, que é o Come On and Play, né? Que foi bem bacana de gravar, porque também, né, é o meu disco favorito, assim como é o disco favorito dele, do Twisted Sister também. Então aí foi um episódio bem legal de gravar, enfim. E aí depois disso, agora você entrou novamente. Agora voltamos pro Gleison novamente agora. Opa, olha eu participando aí de novo. Aí. Que aí, daí, comemoração aos Dias dos Namorados, né? Aí teve o episódio das melhores... Não saiu no Dia dos Namorados, né? Não saiu, mas aí... Não saiu, mas tava na semana. Então tá pra, né? Justificar, né? Dá pra justificar, tá? Não é porque ele sai do dia que ele vai, enfim, né? Enfim, mas a gente não só gravou nós dois, mas também a gente chamou o nosso amigo Rodrigo Bueno, já que ele ficou falando, você não quer me chamar? Aí eu falei assim, beleza, chamei. E teve certas polêmicas também, né? Que tem, né? Mas foi um episódio legal de gravar, acho que trouxe bastante coisa ali, dá pra fazer uma trilha sonora bacana. A trilha sonora de músicas de amor, músicas românticas, enfim, né? Que é ou pra você realmente, né, música romântica ou de chifre, né? Que aí você tem que, né?
né? Aguentar, né? Porque a balada nem é sempre só amor. Vamos lembrar, gente. A balada nem é sempre só música de amor, tá? Então, essa é a questão. Um grande Ricardo Batalha, né? O episódio sobre o Rat, o Invasion of Your Privacy, né? Foi bem legal de gravar, assim. Eu gravei também meio cedo esse episódio, foi meio de tarde, assim, na parte de tarde que eu gravei com ele. E o Batalha, né, como um grande fã de Rat, né, da Kombi do Rat que ele fala, né? Que ele sempre falou, né? Então, e aí foi bem bacana de gravar esse episódio. Aí depois disso, teve um episódio que eu citei pra caramba, né? Que a gente citou. Esse sim teve umas citações meio fortes, né? Depois disso, né? Que foi os 30 anos do T-Days, né? Do Bon Jovi, com o grande Carlos Monteiro, né? Que nem vou citar nesse episódio, porque a gente já citou tanto, mas tanto, que então, você aí que tá vendo a gente, escuta esse episódio, tá? Que teve uma certa questão. A certa questão aí. A certa faixa. Enfim, né? Mas. Foca só no Bon Jovi, não precisa ouvir o resto. Será? Então, que já fazia um tempo também que o Carlos não tinha participado, enfim, né? Que também, ó, vou lembrar, né? Esse ano eu resgatei convidado pra caramba também, né? Que não tinha. Tava já não participava antes, então, porra, esse ano foi resgatando todo mundo já. Então. Isso é bom. Bom, opa, teve bastante coisa boa aí. E aí, agora o próximo episódio, aí. Eu vou deixar você falar aí qual que é o episódio que aí você voltou, né? Bom, aí a gente tava em casa, né? É um assunto que domino desde criança, artista que me acompanha desde sempre, é o meu número 1, que é Michael Jackson, né? Com aquele clássico, o disco mais vendido da história, que é o Thriller. Esse disco aí, questão, eu nem me lembro muita coisa, que é um artista também que eu não conheço muito não, também, é um artista, sei lá. Vou deixar no ar que nem é o melhor disco dele. Mas... já deixou assim na cara. Eu com piada aí, você já deixa na cara isso aí, tá ok. Chegaremos lá. Então, né? Enfim. Enfim. Então, que a gente gravou, esse episódio foi bem bacana de gravar. E falando também desse clássico, aí não tem como, né? Aí a gente tá em casa mesmo, né? Aí a gente tá. Aí a gente tá conversando a mesma língua. Diferente do Van Halen, né? Exatamente. Aí a gente entra, né? Todo mundo olhando pra mesma direção. Depois do trailer, aí tem a sua estreia no canal, né? Na verdade, é um episódio de estreias, né? A minha estreia e a estreia do Foo Fighters. Exatamente. Estreamos juntos ali inclusive no canal, né? Não tinha tido Foo Fighters ainda, certo? Não tinha não. Estreia do Foo Fighters no canal, o álbum de estreia do Foo Fighters com a minha estreia como membro efetivo do Pod Discos. Exatamente, aí, ó. Que baita estreia. Eu vou contar um segredo sobre o episódio. Fui eu quem sugeria a pauta. Exatamente. Aí essa é verdade, gente. Essa é verdade. Porque também, como a gente tava pensando em discos de 30 anos, aí você falou Foo Fighters, eu pensei, verdade, né, cara? Então aí dá pra tirar alguma coisa, né? Exatamente. Né? Então aí saiu esse grande episódio aí. E depois, aí teve um episódio que aí você não acabou participando, que foi o do Raimundos, que é o La Volta Novo com o Flávio Bandeira, do CMM, também, do Conhecimento Humano, que participa de vez em quando lá, né? Que foi bem bacana de gravar também com ele, né? Ele como um grande fã de rock nacional, enfim, que teve umas coisas bem bacanas ali, né? No episódio. Que aí a gente começou o especial Thrash Metal, né? Que aí tem violência, aí vem porradaria, aí vem um monte de coisa, né? Saiu da gaveta. Exatamente. E aí foi uma sequência de episódios bem interessantes, porque as opiniões mais diversas, com os gostos mais diferentes, né? Mas uma sequência ali bem, bem interessante, com bastante conteúdo, com bastante troca de informações. Foi bem legal.
Exatamente. E o primeiro em questão desse aí foi o Slayer, né? O Raining Blood. Um grande Marcel Yanuki do Decifrando Discos, que antes tinha participado sobre qual episódio, qual banda? A Synchron Days, né? Tudo a ver, né? Beleza, né? Né? Bom, enfim. Tava devendo pra ele um trash, né? Tava, tipo... Cara, exatamente, tava devendo um pouco também. Então, por isso... A gente gravou falando desse grande clássico aí do Slayer, que nem tenho o que dizer. E depois desse episódio, a gente gravou o Megadeth, o Pixels, para Who's By, com o grande Rodrigo Talaie, do Rods Online, e também é o autor do livro do John Barney também, né, que ele escreveu. Aí, depois disso, outro com o Leandro Bola, aí, o terceiro já citado já, aí, ó, olha a questão aí, de novo, né? Falando de Master of Puppets do Metallica, né? Aí teve um outro que aí você acabou... Anthrax, que eu acabei não conseguindo participar, né? Sobre o Among the Living, né? Com Daniel Ashbeck, que também é um grande fã da banda, né? Gravou Anthrax e depois, logo em seguida... E no final, a série de 4 episódios acabou tendo um 5º episódio, né? Uma surpresinha. Botando um bônus a mais, né? Dando um plus, né? Então... Vou contar pro pessoal que, na verdade, a gente pensou em 4 episódios. Mentira, nós pensamos em 5 episódios. Mas a gente deixou engavetado como surpresa esse 5º episódio. Exatamente. Episódio de questão é o Pantera Cowboys from Hell, né? Que aí a gente vai comentar com o convidado que era um inscrito no canal, que era o Luiz, que é um cara que foi muito legal de gravar. Super gente boa, abração, Luiz. Uhum. Abraço aí pro Luiz aí, se estiver ouvindo. E depois dessa série de trash, enfim, de reviews pra caceta que teve, aí a gente pensou, vamos voltar pro assunto aleatório, né? Vamos logo, né? Aí a gente fez uma lista de 5 discos ao vivo, né? Sim. 5 discos ao vivo que, assim, foi costurado a dedo, né? Mas aí... Com direito a paro ímpar pra ver quem ficava com o melhor. E além também com uma pessoa aqui, ó, que ficou botou 6 ainda, botou 1 a mais. Eu? Capaz. Você, Fiz isso? Não acredito. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Botou, falou, olha, né? Tá no episódio? Tá registrado, né? Tá registrado. Ó, o VAR, quero VAR, tá? Tá lá, tá na telinha. Então. Aí, logo em seguida, depois desse episódio do Melhores Discos ao Vivo, a gente gravou o Blizzard of Oz do Ozzy, né? Em homenagem já ao Ozzy, né? Porque como era um momento que, infelizmente, né, meio que já tinha passado já uns 2 meses, né, do falecimento dele, basicamente. Então aí eles meio que com homenagem, eles botou o Blizzard. Falando aqui, teve um outro que a gente não participou, mas esse aí já tava um pouco gravado antes, né? Que aí foi, acho que... Não foi o último, não. Aí eu não lembrei. Foi sobre o Warrant, né? O primeiro disco deles, né? O Dirty Rotten Six Fifth Reach, né? Que eu gravei com o grande Tarcísio Chagas. Um abraço aí pra ele, que ele adora a banda, enfim. Aí eu sabia que esse disco tinha um pouco de peso, aí eu falei, vou chamar esse aí pra ele falar sobre, né? Que foi um episódio bem bacana de gravar, apesar que teve um problema no áudio dele ali, né? Um pouco, mas foi um episódio bem bacana de gravar pra falar um pouco sobre essa banda, questão aqui, né? Que é pouco conhecida, né? Também, né? E aí o disco também merece ser citado. Aí voltamos a quem agora? Agora qual que é o próximo episódio? Aí você revela. Volta pra casa, volta a falar de Michael Jackson. Esse ano a gente falou pra caramba de Michael Jackson, essa é a grande verdade, né? 2 episódios, né? 2 episódios no mesmo ano. Nossa, falamos um monte. Fora que exato. já tinha feito um antes, então... Tamo ali. Vocês acham que acabaram? Não, tem mais pra frente. É verdade. Enfim. Mas falamos do History, né? O disco duplo do Michael Jackson. Exatamente. Também com algumas questões ali, algumas divergências de opinião, mas né, gosto é gosto, gente. Não, mas divergência tá mais pra polêmica que divergência até. Cada um chama como achar melhor.
né? Porque teve algumas que eu pensei, pô, concordo, mas tem outras que eu pensei, mas não é pra tanto, né, Gleison? Não é, você tá meio exagerando um pouquinho. Ou quando eu falava mal de algumas, você fala, pô, não, essa é boa. Então aí... O que eu posso dizer, né? É isso. Aí depois disso aí teve um episódio, mas aí esse aí já tava gravado um pouco antes, que aí você não conseguiu gravar, que foi o do Brothers in Arms do Dire Straits, com outro grande Rodrigo Bueno, que teve certas polêmicas que, olha, minha Nossa Senhora, né, cara? O Rodrigo bateu ali colhendo bola, hein? É verdade, viu? Verdade, exatamente. O Rodrigo bateu, não. Vamos lá, deixa eu pensar. Foi 1, 2... pô, foi perto, hein? Chegou perto, hein? Acho que foi 4, foi? Foi o Glam, Def Leppard, Balada... Especial de Dia dos Namorados e o Dire Straits. Ali, faltou com o Leandro, então. Empatou. Pô, meu Deus do céu. Eu nem tinha pensado nisso, então. Ó, que legal. Então, que foi também para comemorar os 40 anos do Brothers in Arms, né, da Straits, já que também ninguém tinha comentado também sobre esse disco também, né? Então aí, né, tinha que falar alguma coisa, né? Também, né? Essa é a verdade. Então, aí, para ter um assunto aleatório ali, você e eu falamos de clássicos que a gente não aguenta mais ouvir, né? Músicas as músicas de sempre, né? Músicas de sempre. As famosas carnes de vaca, né? Que você não aguenta mais, principalmente quando você tá no show, quando você não aguenta, ou você quer ouvir, mas mesmo assim você não aguenta mais ouvir essa música, né? Então, esse que teve. Aí, depois desse episódio, a gente gravou o Out of Your Heads, do Rolling Stones, né? Que estava completando 60 anos, com o grande Carlos Lobato, do canal Is Only Rock and Roll. Que... Não foi o Rolling Stones Now. Não foi o Rolling Stones Now. Foi o Out of Your Heads. Agora eu tava esquecendo dessa, cara. Agora você lembrou que é. Pegamos o Carlos ali de calça curta. Opa, eu estudei um disco, mas é outro. Mas aí... foi quem sabe faz ao vivo, né? Então, pelo menos... Exatamente. Não, mandou super bem, ele abraçou a causa e seguiu em frente. Pelo menos era um disco que como ele é um grande fã de Stones, e pelo menos ele conhecia bem pra falar. Então, pelo menos isso. Se a gente fica em casa falando de Michael Jackson, ele tava em casa falando de Rolling Stones. Exatamente, né? Então essa é a questão toda, né? Mas foi realmente bem bacana de gravar sobre isso aí. E além do mais, um disco que também que os Stones nem comentado, né, também, né? Então, outra coisa aí também, né? Que o pessoal fala de Stones e Beggars Bank é pra frente. Vai falar do Stick Fingers, vai falar de Bleed, mas não vai falar desse disco aí, não. Isso aí, essa é a verdade. E depois disso, a gente foi falar do... né, considerado... Já que falamos de Stones, vamos falar de Beatles, né? Rubber Soul, né? Pra você foi complicado, né, estudar sobre Beatles, você pensou que era fácil, mas não era fácil. Não é tão simples quanto parece. Verdade. Verdade. É algo complicado. Tanto que, né, tem um... nem dá pra dizer muito, não, cara. Mas assim, se você me permite sugerir uma pauta... O episódio seguinte foi Jimi Hendrix com Are You Experienced? Exato. Aí você sugeriu, você falou, pô, tem um cara que não é muito citado. Eu falei que... Na verdade, foram 2 sugestões. Tá? Vou contar pra vocês, pessoal. São 2 sugestões. A primeira apareceu. A segunda pode ser que venha esse ano. Veremos. Veremos. Então, aí a gente foi falar do primeiro, né? Porque eu ficava meio tipo assim, pô, qual disco que a gente vai falar? Aí eu pensei, vamos falar do primeiro, né? Do Our Experience, né? Que tá no jogo ganho, né? Também, né? Apesar que o problema também desse episódio é que a gente, do nada, acho que, não sei como, do nada do nada meio que travou, depois parou, depois voltou, ficou de boa, né? No meio, mas a gravação meio que travou, eu fiquei tipo assim, puta que pariu, agora o que eu faço, né, cara? Probleminhas. Se vocês acham que é simples, por aqui a gente sofre com algumas coisas de vez em quando. Verdade, né? Nem sempre a gente pode ter tudo, né? Essa é a verdade, né? Enfim. Mas depois do Hendrix, aí a gente foi gravar com uma banda
diferenciada, né? Uma banda não, dupla, né? Questão, né? Aí você conta aí qual que foi, né? Bom, aí eu vou dizer duas coisas. Primeiro, que era um assunto que já estava no radar há um tempo, né? Com a banda Roxette. E com se me permite, um dos convidados, que é uma das referências que eu tenho em podcasts, que é o William Faria, do Rock na Mesa. Exato. Aí foi que voltou novamente, né? Tava um pouquinho sumido, aí voltou nesse episódio pra falar do Luke Sharp, né? O Rock Direto, né? e assim, gravando direto lá do Recife, né? Exatamente. Direto do Recife. Ele deu uma pausa lá no calor do Recife para poder conversar com a gente sobre a Roxette. E você não tava com essa belíssima barba que você tá agora, né, também? Né? É verdade, né? O único episódio que eu tô camuflado, verdade. Olhei, diferentão. Parece que tava mais novo, cara, pô. Sou jovem, né? Enfim, né? Que eu tenho a minha idade, porra, eu tenho pentelho, né? Não é nem... Eu tenho que aproveitar quando a patroa dá o alvará pra tirar a barba. Rapidinho e já põe de volta. Poderia ter usado a máscara assim, pra tampar, tipo assim, porra, olha, depois, a não revelar o que teve. Enfim. Mas depois desse episódio, com um cara que tem uma referência, tem um outro cara que é uma referência pra você também, né? Então aí pois é, cara, aí eu tive uma sequência, né? Primeira referência ali, o William Faria, na segunda a gente teve a presença do Felipe do Prisioneiros do Rock, que é uma outra referência que eu tenho, para falar de uma banda que eu adoro, que é o The Cult, e, né, do disco Love. Pra gente mostrar o nosso love, né? Sim, sim. Todo o nosso love, né? Então, que aí foi o primeiro episódio. Foi o primeiro episódio, inclusive, que ele participou sem ser algo de nacional, inclusive. Olha só, hein? Pô, Felipe, vezes tem que voltar, cara. Tem que mostrar pro Jorge que você sabe falar de bandas internacionais também. Exato. Por mais que o episódio já mostra bem isso, mas também não tem que ter uma, obviamente. Sempre tem que ter uma, né? Essa é a verdade, né? E essa tudo é verdade. E foi um episódio bem bacana de gravar. Aí depois teve um outro, que aí finalizou um pouco do glam, né? Que eu tava plantando hard rock, enfim, né? Essa coisa toda farofada, como eu tanto gosto. Pra falar de um disco, questão, que teve certas divergências mesmo que é entre nós. Mas, só pra nossa banda da vida, né? Então... Sim, pô, olha lá, né? Eu posso dizer assim, que eu falei sobre... 2025 eu falei sobre a minha referência de música, né, que é Michael Jackson, e falei do meu top 3 de bandas que eu curto, que é Kiss, The Cult e Foo Fighters. Então, pô, satisfeito, né? Exatamente. E disco questão que era o Asylum, que tava completando 40 anos naquela ocasião, né? Agora, começou a trilogia, né, cara? Trilogia final. Pra gente poder fechar o ano, fizemos ali 3 episódios especiais falando dos melhores discos de décadas, né? Melhores discos de décadas, com convidados super especiais também, né? E conta pra gente aí o que rolou. Então, primeiro que rolou foi o 1975, né? Os melhores discos de 75, um grande Haroldo Globe do Antigas Novidades, né? Que trouxe pra mim tanto pro Gleison Antigas Novidades mesmo, né? Literalmente. Exatamente, antigas novidades mesmo. Que inclusive algumas eu fui descobrir depois da gravação, que eu fui ouvir e falei, esse cara, pô, realmente tem coisa boa aí. Tá no radar. Realmente tem coisa boa, né? Quem sabe até parece um pó de disco depois de algumas coisas aí que ele citou, né? Quem sabe, né? Isso aí. Então, que foi bem bacana também, apesar que, né, foi meio difícil pra você, né, pra montar meio que a lista, mas... minha lista de 1975 foi a mais complicada das 3, mas a gente, né, encara a situação e vamos em frente. Exatamente. Então, pra mim foi mais ou menos fácil, porque apesar que teve alguns ali que eu mudei ali meio que depois e tal, depois que eu tava planejando a lista e tal, um monte de coisa. Então, aí saiu esse episódio que foi bem bacana de gravar. E depois, em 1985,
né? Melhor disco de 85 com grande Alcio Villa-Lobos. Que participa do CMR. Que inclusive esse é um ano que o CMR participou quase inteiro. Porque teve o Carlos, teve o Bola, teve o Flávio Bandeira, teve ele. Aí, ó. 4. Aí, ó. Aí, ó. 4 é o número-chave do ano de 2025, pelo visto, né? Também. Estamos vendo aí. Foi um episódio super legal de gravar. O Alcio foi super colaborativo com a gente. Ele contou muitas histórias. Aprendi muita coisa com ele também. E, putz, valeu a pena. Foi bem legal. Não vale lembrar que também você foi roubado, né? De algumas coisas, né? Eu tive que, né? Eu tive que ceder a vez pro convidado, né? Mas, tem que ser um bom anfitrião, né? Mas foi bom, a gente conseguiu, no final a gente conseguiu trazer bastante coisa e a lista dele ficou bem digna, então eu aceito. Verdade, então por isso mesmo, né, e aí, então essa questão mesmo, é verdade. E também essa lista foi até surpreendente em algumas questões, aí depois foi ouvir e falei, até realmente não errou muito não. Vem comigo que é sucesso. Eu só mudaria uma ordem de alguns ali, mas de resto tudo bem. Boa. Como eu falei, eu não fui por ordem, né? Eu só coloquei os discos. Se eu fosse colocar por ordem mesmo, ia demorar mais para sair a lista. Exatamente. Aí, já finalizando o ano de 25, agora com os melhores discos de 95, que é finalizando a trilogia, e com quem? Adivinha com quem? Com quem que ele chamou? Deixa eu ver. Leandro Bola? De novo. Leandro Bola para fechar o ano, né? Então. Que a gente tava vendo como é que a gente iria marcar essa gravação, enfim, né? Porque, pô, meio Natal, Ano Novo. Menção honrosa, né? Leandro Bola, com participações da filha dele também, que deu vários showzinhos. Foi uma graça, a gente se divertiu muito. Exatamente. Apesar desse episódio também, foi na época que tá um calor infernal. Agora melhorou. Agora não tá tanto calor assim no Rio de Janeiro, não. Antes tava um calor insuportável, que meu Jesus amado, viu? Não sei como que eu aguentava, mas enfim, né? Mas foi um baita episódio de gravar, enfim, né? Que teve um disco em questão que você me roubou, que você não deixou que eu ficasse com ele, né? Também. Eu? Jamais. Jamais faria uma coisa dessa. Jamais. Eu só falei, é meu e pronto. Pois é. Você deixou sem dó nem pena, pô. Essa questão. Por essa questão mesmo. Aí agora já chegamos em 2026, né? Já começando o ano. E pensa aí, então, fala aí, Gleice, um pouco sobre o que você tem mais a pensar sobre agora, esse ano agora, como que vai ser o canal para você aí agora. Fala um pouco aí. Bom, 2025 foi um ano de aprendizado, né? Eu caí de paraquedas nessa história. Fui convidado ali pelo Jorge e, na verdade... surpresa. Vamos contar mais um segredinho. Na verdade, eu fui convidado pelo Jorge e pelo Júlio para participar do canal, mas aí, por questões pessoais, o Júlio acabou não dando sequência, né? Ele acabou saindo e eu mesmo assim continuei e aí falei assim, não, vamos lá. Então aprendi bastante durante esse ano, ainda tenho muita coisa para aprender, né? Mas é legal estar aqui, é legal poder conhecer pessoas, porque acabei conhecendo um monte de gente que curte música tanto quanto eu, e a gente vai aprendendo, vai podendo falar um pouquinho de percepções, né? Porque eu sempre falo assim, eu não sou técnico em música, nada, então muito do que eu falo aqui são as minhas percepções com a música, a minha forma de escutar, e a gente acaba conhecendo. Temos várias ideias para 2026, né? A gente já andou conversando bastante sobre isso, tem algumas coisas em pauta, tem algumas ideias que vieram em 2025, mas que não deu para encaixar, que pode ser que apareçam em 2026. Exato. Tem dos gostos mais diversos, né? Para falar bem a verdade, tem umas coisas ali que de vez em quando a gente conversa e um outro fala assim, nossa, verdade, tem isso, né? Nossa, mas isso aqui é diferente. Assim, não chega a ser tão antigas novidades quanto o Haroldo trouxe, né? Mas tem algumas coisas ali que não têm sido comuns, pelo menos, né? Eu, principalmente, procuro de vez em quando trazer alguma coisa fora do comum ali para ver se a gente consegue
fugir do óbvio, né? Mas assim, uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar é para agradecer e elogiar todos os nossos amigos aí de podcasts, né? Não só os que participaram, como aqueles que não participaram, mas que a gente conversa, que a gente escuta, né? Porque são referências, são pessoas aí de grande conhecimento, e a gente sabe o trabalho que dá e valoriza isso que o pessoal faz, né? E, Jorge, como eu sempre digo, eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui, né? Não fosse o espaço que você me deu, estaria ali só ouvindo todo mundo e comentando internamente, criando polêmicas internas, né? Agora, pelo menos, as polêmicas saem para os outros poderem ouvir também. Aí, polêmica dependendo do ponto de vista também, né? Porque também vai que a pessoa concorda também com você, aí tem isso. Exatamente, né? Convidados é esse que alguns podem ser até chamados para esse ano também, né? Para não... porque às vezes tem que dar oportunidade, né? Para alguns ali, né? Tem alguns que merecem as oportunidades ali, enfim. Mas eu que agradeço até por ter aceitado, enfim, porque eu tava pensando, tem que ter... não, o Blaze tá ali na dele, vamos ter que chamar esse cara, não tem que chamar. Tem que chamar, não. Aí por isso que era essa questão. E aí, já agradeço mesmo por ter aceitado chegar até aqui. Até agora estamos aqui, né? E tem alguns episódios que a gente tá pensando realmente para falar alguns. A gente pensa em algumas pautas aí, qual que a gente vai colocar, quando que a gente vai colocar, qual que é. Aí você me dá a ideia, eu falo, essa aqui tá, funciona, tá. Aí, enfim. Agradeço também todos os convidados também, né? Principalmente, né? E alguns que também que acompanharam o canal até aqui também. E aguardem por várias novidades aí que vem agora pro canal, certas bandas aí que estão estreando, né? Porque, né, tem certas bandas que merecem aí serem faladas aí, né, agora no canal. E é isso. Então, agora a Gleice, vamos despedir agora, né? Falar um pouco, né? O que tem mais a dizer, então. Bom, por hoje acho que é só, né? A gente conseguiu fazer ali descrever um pouco do que foi 2025, né? Teve bastante coisa, teve assuntos bem variados, que 2026 seja um ano ainda melhor para todo mundo, né? Um ano aí abençoado, que cada um possa alcançar os objetivos, né? Aquilo que deseja, e que estejam com a gente aqui curtindo um pouco de música, um pouco das nossas opiniões. Compartilhem as opiniões de vocês também, fiquem à vontade, é sempre bom saber se vocês estão gostando ou não, né? Isso é o que faz com que a gente continue. E agradecer por estar aqui, agradecer, Jorge. Esperamos o próximo episódio. Não vou dar spoilers, mas tem coisas boas vindo. O próximo episódio, então, aí vai ser foda, viu? Já tem nome? Já sabemos o que é o próximo episódio? Nós dois já sabemos, claro. Mas não vou revelar. Você vai pôr no ar? Não? Não, vocês aí, só vou dar uma dica. É um disco que é um aniversariante. Uma review de um disco que tá fazendo aniversário. Essa é a verdade. Nossa, essa dica foi fácil demais. Quase não tem disco fazer aniversário em 2026. Essa é a verdade. Enfim. Então, Vamos melhorar? Qual? 30, 40 ou 50 anos? Cinquentinha. Então vem um cinquentinha aí, gente. Já afunila um pouquinho a lista. Exatamente. Aguardem. Aguardem. É isso. Então, se inscreve nesse canal aqui para receber as notificações. Também dá o like, compartilhar com os seus amigos o canal. E também escuta o podcast no Spotify e também nas outras plataformas que está disponível. Né? E lembre-se de dar de nota de 1 a 5 estrelas no Spotify para você, porque assim o Spotify recomenda essas nossas opiniões para todo mundo, né? Aí recomenda ainda mais para muita gente, né? Então isso que é importante, né? E quem quiser estar no grupo de WhatsApp pode entrar, obviamente, seguindo todas as regras. E também
siga o Instagram do canal, @podcastpodisco, e tem o perfil no Facebook, mas ele tá parado. Basicamente é um Frankenstein, aquele perfil. Então também porque o Facebook, né? O Facebook já morreu, né? Basicamente, né? Então, enfim, né? Só quem quiser, né? Então, mas tem aí. Então, agradeço aí, Gleison, então. E agora nos vemos no próximo episódio de 2026, falando de coisa boa, viu? Então é isso. Até mais. Isso aí, galera. Valeu.